Olá, pessoas inteligentes, interessantes, interessadas. Sejam muito bem-vindos ao Pode Trocar, hoje com a presença mais do que especial da minha amiga Marise. E, claro, agradecer a Vegos, que ajudou a construir todo esse processo, que é uma parceira, a Modali Cenografia, que vocês precisam vir aqui para ver como que ficou. Não tem outra coisa para falar, você tem que vir aqui. E se você quiser fazer parte deste processo, se você quiser fazer parte dessa parceria, fica tranquilo, entre em contato com a equipe, entre em contato, vai estar em algum lugar do vídeo, na descrição, se eu não me engano, você vai ter a condição de entrar no olhardebia.com.br ou é .org.br. Boa pergunta, mas você consegue tirar essa dúvida se você olhar a descrição. Olha a descrição que você vai ver isso, aí vai estar tudo à disposição. E hoje vamos conversar com a Marise sobre razão, emoção e consciente. Mas antes de falarmos sobre isso, seja bem-vinda, minha amiga. Fica à vontade para se apresentar aí para o pessoal que ainda não teve o prazer de te conhecer. Antes de mais nada, eu já estava à vontade. E agora, como é que faz, hein? Não fica muito à vontade, só o necessário. Eu quero agradecer imensamente a você, ao Rica, a Sandra, a todo o pessoal do Trocando Ideias. Trocando Não Ideias. Pode Trocar. No Trocando Ideias, que eu conheço, que é o evento, né, marcante aqui da Sandra, muito bacana, né, que vocês têm esses encontros, enfim, e que surgiu o podcast. E eu estou muito honrada de participar aqui desse programa, já conheço todo mundo, eu já me sinto em casa, hein? Esse é o problema. Então, eu estou muito à vontade, estou honrada e muito feliz e grata por estar novamente junto com você, participando aí de um programa de entrevista, né? Que legal. Conta pra gente um pouquinho de você, pro pessoal que não te conhece. Quem é a Marise? A Marisa. A Marisa vem de uma história longa do autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu nasci lá no sul do país e estou aqui agora. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Bate? Bate, Blumenau, Santa Catarina. Não é gaúcho. Bate é gaúcho. Ah, mas então eu tira o aceito. bate, deixa eu te... Ah, tá. Mas eu já estou há muito tempo aqui em São Paulo. Aqui que eu posso dizer que eu comecei toda a minha trajetória no autodesenvolvimento. Comecei com a filosofia lá atrás e daí eu não parei mais. Hoje em dia eu me dedico aos meus atendimentos em hipnose. Também faço os meus atendimentos em atendimento corporativo com eventos, empresas, treinamento de liderança, treinamento de alta performance para a equipe de vendas. Eu tenho um trabalho focado em atendimento com hipnose clínica, na minha clínica, e também faço atendimento corporativo direto com empresa. Esse é um resumo, mas eu já venho de uma trajetória muito grande, já passei por várias formações na programação neurolinguística, no coach, já passei por grandes escolas, mas a minha base mesmo é a filosofia. Você sabe que eu fui fazer coach por causa de você? Mentira, isso você não É tinha me verdade. falado, jura? Verdade, Olha eu fui só, fazer. Eu fiquei feliz agora. Esse homem só me traz homenagem, só me faz encher de orgulho. Quando você percebeu que entender a mente humana era mais importante do que observar comportamentos? Depois você me conta essa história de novo do coach, Tá. que eu fiquei mais curiosa, eu gostei. Ai, Barreto, eu vou falar o seguinte para você. A gente, que como você viemos de um universo tão profundo do autodesenvolvimento, mas não tem escola melhor que nos capacita e nos ensina do que a convivência humana. Em casa, na família, na escola, não importa qual o seu núcleo social, é ali que a gente começa a perceber. Que assim, você percebe que não adianta só ter uma convivência familiar, você tem filhos, tem 2 que eu sei. Aí você começa a perceber que os teus 2 filhos são criados exatamente iguais, você passa a mesma informação para os 2. Mas por que um, de repente, é diferente do outro? Então, não tem a ver com comportamento, tem a ver com mentalidade. Sim. Aí você começa a perceber, puxa vida, isso é muito mais profundo. Então, quando você identifica que tem a ver com o mental, aí você quer tentar entender qual o mapa para você identificar o modelo, o comportamento, o caminho mental de cada um para poder conseguir entender. Você falou uma coisa, formação filosofia. Então, eu adoro filosofia, gosto dos
que anda conversando... Peripatéticos. Peripatéticos. Você sabe o que quer dizer Sei. peripatético? É, De tanto eu falar, acho que você já aprendeu, né? Não, eu já conheci aí dentro da filosofia a coisa que eu mais gosto, porque essa coisa de andar para conhecer, andar para aprender, não tem um lugar estático que aprender, porque se você está estático, deixa de aprender. E como que você viu a filosofia e a hipnose se conectando na sua vida? Como que elas se conectam? Boa essa pergunta. Você sabe que eu vim primeiro da formação de filosofia, né? Sim. E durante o percurso, eu entrei numa formação de programação neurolinguística, mas um curso básico. Aí eu comecei a perceber o viés da programação neurolinguística na filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Não preciso falar o óbvio, todo mundo sabe, né? Então, tem uma corrente filosófica na filosofia que a gente chama de epistemologia, e de lá eu percebi uma identificação e o viés que traz assim uma consistência e uma definição mais sólida, mais científica, né? Então, quando eu vi essa afinidade, eu falei, caramba, eu acho que esse é o caminho. Então, assim, eu acho que a filosofia, ela tenta entender o comportamento e a mente. A hipnose, ela tenta buscar na raiz do problema. Então, você usa a filosofia como base para extrair todo o conceito de perguntas. Ser ou não ser, eis a questão. Muito bem. Isso aí é o básico, a gente diria, né? Mas dentro da filosofia existem uns conceitos. A filosofia de Aristóteles, ela traz a lógica. A lógica é um conceito filosófico que nos ajuda a entender toda a formação de perguntas, né? Quando Sócrates, lá atrás, usou um método chamado maiêutica, que maiêutica significa dar luz à razão, é dar a luz, né? Então, ele já vinha com o processo de perguntas e respostas até chegar a uma suposta verdade absoluta. Então, esse processo de pergunta e resposta, tanto da filosofia de Aristóteles como de Platão e Sócrates, é que traz essa afinidade e conceito, né? Tanto no coach, quanto na psicologia, quanto na hipnose, né? A força de formular perguntas. Eu acho que isso aí é encantador e que me faz ficar tão próxima da hipnose, de qualquer outra ferramenta, né, do processo terapêutico que usa muito de pergunta. Isso vem da filosofia e ponto final. Não é uma dúvida, é uma curiosidade. Eu gostaria que você falasse pro pessoal que está assistindo a gente. Qual a maior ilusão que o ser humano tem sobre si mesmo? Pode falar. Essa pergunta, eu gosto que me faz essa pergunta porque eu falo com propriedade. Sabe qual é? É a certeza que ele tem dele mesmo. Ele acha que se conhece. Essa é a maior ilusão do ser humano. Ele acha que se conhece, mas ninguém se conhece. Ilude quem acha que se conhece, porque não adianta, é um caminho profundo. Quando você afirma que você se conhece, talvez você tenha vindo de um processo de vivência, experiência de vida, mas para você afirmar que eu me conheço, você só pode ter vindo de um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Essa, para mim, sem dúvida, é a maior ilusão do ser humano, achar que se conhece. Isso é verdade. Eu, há 26 anos, descobri que eu sou um aluno profissional. Então, se alguém me pergunta a minha profissão hoje, eu falo com toda certeza. Aluno profissional. Que lindo isso, eu gostei disso, Barreto. Gostei. Isso é uma mistura de humildade. E quanto mais faço o curso, quanto mais aprendo, mais dá para descobrir que dá para aprender mais um pouquinho. Que não tem espaço. E aí o que você falou é que eu concordo 100%. Mas, por concordar com isso, a pergunta é: nós pensamos antes de agir ou apenas vamos justificando as emoções do jeito que ela vai acontecendo? Aconteceu algo, derrubei o copo na mesa, em vez de pegar o pano simplesmente ir lá secar, eu reajo a isso. Qual dessas duas coisas vem primeiro? Eu acho até, e você também é um sabedor, um conhecedor da mente humana, e a gente sabe disso, né, Barreto? Aqui você está como
um entrevistador, mas a gente sabe o quanto você é um mestre e eu tenho muito orgulho de você. Mas a gente sabe, né, que quando você sai desse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, você prima por, antes de mais nada, entender o porquê das suas ações. A gente faz sempre movido por emoções. A gente fala muito isso nos nossos eventos de inteligência emocional. A gente fala muito sobre a importância de cada uma da emoção, a tristeza, a raiva, o medo, enfim, a gente fala e explica cada um, né, nos nossos eventos, mas, enfim, a gente faz por emoção, por instinto primário e se justifica. Então, a gente utiliza da razão para explicar o que faz a emoção nos fazer praticar sempre, constantemente. Você falou em PNL, eu só quero fazer uma propaganda do Olhar de Bia. Em breve, para você que tem o Practitioner ou a pós-graduação em PNL, a gente vai ter o Master aqui, tá? Então, o Master aqui provavelmente no mês de julho, a gente ainda precisa acertar a data, tudo direitinho, mas se te interessa o nível, essa linha de conhecimento, a gente vai ter o Master Practitioner aqui. Já quero. E o Master é só crenças, viu? Que bom. É só crenças. Eu quero. Pode fazer inscrição já? Eu venho de um curso básico, acho que eu conheço tanto, mas eu quero aprender mais. Aliás, você falou um negócio interessante que eu sempre lembro de uma professora, acho que do, sei lá, primário, ginásio, que era da nossa época, né? Hoje é outra nomenclatura. Ela sempre falava assim, se você quiser aprender, você estude, né? Faz sentido. Você quer aprender mais, estude e leia mais. Não faz sentido? Sim. Tudo. Agora, se você quiser aprender no nível máximo, ensine, dê aulas, pratique. Aprendemos por emoção, repetição e velocidade. Exatamente. E quando a gente consegue colocar tudo em um lugar só, o aprendizado é muito maior. E o formato do treinamento já mostra isso. E eu estou falando isso porque nós somos livres. Se o inconsciente influencia as decisões, até que ponto nós somos livres? Eu tenho uma conta famosinha, não sei se pode falar ou não, fazer propaganda, né? Pode, faz. Eu tenho uma conta famosinha, ela hoje tem quase 450 mil seguidores. Quem procurar hoje lá no Instagram Filosofia de Vida, já vai ver a primeira nossa conta, porque ela é muito ranqueada. Então, lá eu fiz uma publicação que eu sempre publico com frequência e que eu lembro muito de um aluno, ele era aluno meu de um curso de desenho, que eu tinha escola de Mangá, em Guarulhos, e depois eu reencontrei esse aluno no curso de filosofia. Ele passou a ser um colega meu e hoje ele é um padre. Ele é padre aqui de uma... Depois eu até passo o contato dele, o Instagram, segue, você vai acompanhar o trabalho dele. Estou rodeando isso tudo para falar uma frase que eu sempre falo, e ele sempre fala. Ele fala assim, Marisa, eu não canso de lembrar de você de uma frase que eu sempre falo. Essa é minha, eu uso a minha conta para impulsionar vídeos e trazer frases de filósofos famosos, mas essa é minha. Eu falo sempre assim, ó, engane-se quem acredita que o pássaro é livre. Porque livre mesmo é ser homem, ser humano, porque você tem o livre-arbítrio e você pode escolher e você não precisa ser obrigado a voar todo dia. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, eu acho que a liberdade mesmo você conquista, você alcança, quando você para de ser refém das suas emoções e, consequentemente, de atos de impulso. Então, quando você... E isso é algo que você consegue dominar com o autodesenvolvimento. Porque você consegue dominar, através da inteligência emocional, o seu instinto e você é capaz de escolher se você pode ter aquela reação ou não. Então, liberdade é controlar a sua emoção e saber onde usar. Porque a gente ensina muito nos nossos treinamentos que a emoção é útil e importante, mas saber usar. E isso, de certa forma, quando você se conhece, você se torna livre, porque você pode escolher como reagir diante de tudo que acontece. Volta a Sócrates. Sempre.
Se volta a Sócrates, volta a filosofia. Sempre. Aqui tudo acaba em filosofia. Aqui não acaba em pizza, acaba em filosofia. Ó, aqui, ó, eu tenho uma marca registrada. Isso aqui é o único... Mostra pra a eles única tatuagem que eu tenho. Isso aqui é o símbolo da filosofia. Levanta o braço para ver aí. Ó, vira. Aqui, é o símbolo da filosofia. Eu tenho ela marcada porque eu acho que ela é muito importante. Ela foi um divisor de água na minha vida. Ah, legal. Você falou divisor de água na minha vida e me faz pensar novamente. Penso, logo, existo. Eu ia falar de existo, mas como a gente está falando sério, eu vou falar penso, logo existo. Isso, pronto. A gente repete padrões. Por exemplo, tem alguém que... Vou pegar, como é o mês da mulher, vou pegar exemplos ligados a isso. Tem mulheres que sofrem abuso e continuam sofrendo abuso. Ela mantém aquele padrão, aí troca do companheiro, porém mantém o padrão. Tem outros casos de pessoas que casa separa e vem com a história eu tenho um dedo podre. Para homens ou para mulheres. A gente está no caso de mulheres, então tem o dedo podre para escolher homens. E fica repetindo padrões. Essa coisa de repetir padrões, por que algumas pessoas sempre repetem padrões emocionais em suas vidas? Essa pergunta é muito poderosa, muito forte. Talvez até você estivesse aqui poderia dar uma resposta melhor, né? Mas assim, eu acho que essa coisa do comportamento é algo muito forte, né? Na vida das pessoas. Falo isso nos meus atendimentos, nos meus treinamentos, né? Que quando a gente é impactado por algum sentimento forte que a gente costuma chamar de trauma, isso entra dentro do seu inconsciente de uma forma tão profunda que só mesmo através de processos terapêuticos, às vezes a hipnose ou qualquer processo dentro da psicologia, para chegar e acessar essa camada mais profunda do cérebro, né? Então, assim, existe algo muito mais profundo e que não tem a ver só com relacionamento homem, mulher. Às vezes vem de educação em casa, pai, mãe, convivência familiar, que a gente fala que as nossas primeiras convivências sociais vêm em casa, depois na igreja, na escola. Então você traz assim um conjunto de vivência e experiência que isso resulta lá na sua vida adulta em traumas que são tão profundos que você não tem como acessar. Mas o que a gente costuma dizer que quando você trata de uma maneira superficial, tratando aquilo só como padrão de repetição, ignorando, você não consegue entender e não consegue mudar. Então você, quando acessa essa memória mais profunda, esse inconsciente mais esquecido dentro de você, você talvez encontre situações simples, mas estão profundas e às vezes ligada a uma criação, algum trauma, algum abuso, ou que seja alguma agressão física de um pai, de um parente próximo. Então, assim, é muito complexo isso. Eu acho que hoje o que a gente mais vê, e é tão comum, é tão triste a gente ver, eu não consigo nem dizer essa palavra, o quanto de mulheres sendo vítimas, enfim. E elas não conseguem entender, não conseguem alcançar e se sentem vítima de algo que é muito mais complexo e que talvez veio de casa. Às vezes ela convive com um agressor, que é o próprio pai, um tio, um irmão, e ela não sabe identificar, porque ela não percebe, ela não tem condições. É algo muito mais profundo. Crença é algo tão forte que a gente trata, inclusive você acabou de falar, né? Tem módulos específicos, tem sessões específicas que a gente trata só com esse assunto, crença, de tão profundo que é, né? E eu sempre pergunto assim, o que você acha que é mais fácil mudar? Um hábito ou uma crença? Ô, dúvida cruel, hein? A crença é quase... Já que você perguntou, e eu vou te perguntar logo em seguida em cima disso, as crenças são tão fortes na gente que a gente acredita que é aquilo, né? As crenças impulsionadoras já não são tão fortes assim. Agora, as crenças limitantes,
realmente te barram e deixam você acreditar. E você percebe isso muito fácil quando alguém fala: ah, se quer fazer bem feito, faz você. Aí já tem uma crença muito forte. O simples fato dela admitir isso. Então a gente começa a olhar essas coisas de crença e ver assim: poxa vida, olha como é. Tem uma colega que também vou querer trazer ela aqui. Ela fez o master comigo e a gente, dentro dessas informações, pontuou algumas coisas. Ela falou: ah, tá, entendi. Falei: tá bom, entendeu? Você tá falando que entendeu, quem sou eu para discordar? Quem sou eu para duvidar, né? É aquilo que nós falamos. Quase 4 anos depois, ela me ligou: Barreto, eu entendi o que você quer dizer, agora eu sei. Olha só. Uma coisa é você saber, outra coisa é você incluir no seu comportamento. E aí vem a pergunta que eu queria fazer para você. Por que é tão difícil perceber os próprios padrões emocionais? É porque você vive com eles, você convive, você está no padrão, você está dentro dele. É muito mais fácil você apontar e ver o outro do que você. Você não tem essa percepção. A percepção que você tem de você é diferente do que você tem do outro ou do que o outro tem de você. Mas sobre aquela pergunta que eu tinha te falado, sobre o que é mais difícil, mudar um hábito ou uma crença, a verdade é que o hábito está muito enraizado dentro da crença. Então, assim, um hábito muito repetitivo se torna uma crença. Exatamente. Então, se você muda um hábito, muito provavelmente você vai conseguir mudar com mais facilidade uma crença. Então, você identificando os gatilhos daquele hábito é um processo longo, demorado, não é tão simples. Mas o que é fácil? É só escolher o que é o difícil que você quer para a sua vida, o que você quer de fácil. Mas assim, você vive ele, você está dentro e por isso que é tão difícil. Então é complexo às vezes você tentar sair disso sozinho. Às vezes a gente não está aqui à toa como terapeutas, como formadores, como treinadores. É porque a gente percebe que sozinho é muito difícil. É muito mais fácil quando você tem alguém junto que acompanha, segura na mão e fala: vamos lá, eu te ajudo. Esse é o problema, é porque você está inserido. Uma dúvida cruel. Eu estou inserido no problema, logo não consigo vê-lo. Se eu não consigo vê-lo, não vou conseguir mudar. Aí eu vou ficar dentro de um looping nesse processo. Se a mente humana sabe disso ou ela não sabe disso, ela vive numa ilusão. Então a pergunta: a mente humana busca a verdade ou prefere certas ilusões que é mais fácil do que a verdade? Boa essa pergunta. A mente sempre procura o que é mais confortável. O que é verdade para a mente? É o que traz conforto, é o que dá menos trabalho. Então, assim, é um ciclo, como você diz, vicioso. Mas para a mente, tudo que é confortável, a zona de conforto, ela é agradável. Ela nos permite a ficar ali naquele movimento, sem precisar escolher: eu não preciso sair daqui, está tão bom. Então, assim, a verdade é que a sua mente procura o que é mais agradável. Isso impossibilita uma mudança, uma transformação. A mente é uma armadilha, não? Ela pode ser assim muito benéfica. Ela pode ser um trunfo quando você consegue dominar. Mas até você dominar é um caminho, é um processo tão longo. Dominar a mente. Muitas pessoas acreditam que se conhecem. Ponto. Acreditam que. Não quer dizer que se conheçam. Se elas acreditam que se conhecem, o que significa realmente conhecer a própria mente? Para mim, para conhecer a própria mente, eu insisto nesse caminho, tá? Mas para conhecer a própria mente, você tem que se conhecer, não adianta. Se conhecer. Eu acho que quando você chega no movimento... Eu vou falar do meu processo, vou falar do meu despertar. Eu acho que é um bom case, né? Como eu me despertei. Sabe quando você chega no momento da sua vida assim, fim de ano, brinde, brinde. Feliz ano novo. Estamos ainda no começo do ano, né? É março, mas ainda é feliz 2026. Aí você chega à seguinte conclusão: caramba, mais um ano passou, o ano começou e eu não consegui realizar nada. Isso para mim foi assim, o meu insight.
Então, quando você chega naquele ponto que você fala assim, de novo, mais um ano passou e eu não realizei nada, eu não conquistei, eu não consegui nada. Eu acho que esse é o grande gatilho. Então, você se conhecendo ou não se conhecendo, você conhecendo a mente ou não, esse é o maior despertar. Quando você tem consciência que você não evoluiu em nenhum aspecto. E é nesse momento que você percebe, eu preciso fazer algo. Eu acho que esse é o momento de tomar ciência de que algo precisa ser feito. Esse é um despertar tão mágico, né? Um dia você conta pra mim quando que você se despertou? Você acha Eu que não sei, cadê o pessoal? Ó, gente, vocês não veem, tá? Mas aqui, ó, tem bastante gente na produção. Vocês, de novo, vocês precisam vir aqui para conhecer o estudo do Olhar de Bia. Vocês precisam vir aqui para conhecer a equipe. E dentro desse processo de conhecer, se você quiser ter a sua logo aqui, se você quiser ter a participação, entre em contato com a gente aqui, ver como que é, ver o estúdio aqui como que é, ver o podcast. E o meu despertar foi bem interessante, que eu conto isso numa próxima, porque senão não vai dar tempo. Eu tava tão feliz, achei que você ia falar. Não vai dar tempo dessa vez. Que pena. Mas foi com um treinamento tático operacional. Dentro dessa formação de comunicação de alta performance, teve um exercício chamado Sombra. Dentro desse exercício chamado Sombra, é aquilo que vocês veem no parque, tá? No parque de diversão, o pessoal andando um atrás do outro. Aquilo requer muito conhecimento, aquilo requer muita atenção. Muito mais do que a gente imagina. Quem está assistindo só vê uma brincadeira. Mas para a pessoa que está realizando aquilo, tem várias coisas que envolvem esse processo. E dentro desse exercício, eu falei, caramba, gostei disso. Aí acabou a aula, fui até a professora. Nossa, que legal, o que é isso? Ela falou que é PNL. Pronto. Olha, daí pra frente foi história. Isso quantos anos, mais ou menos? Há 26 anos. Poxa, que lindo! O tempo muda. O tempo passa quando a gente se diverte. E quando se diverte mais ainda, ele passa mais rápido ainda. Uma coisa impressionante. Por falar em o tempo passa aqui, o tempo passa. Então vamos embora lá que a gente tem mais algumas dúvidas. O que muda na vida de alguém quando ela começa a compreender, a entender a própria mente? Eu acho que, eu vou até dizer por mim, tá? Mas eu acho que isso aí é muito subjetivo. Cada um pode ter a sua própria resposta, né? Mas quando você começa a realmente se sentir livre, começa a se analisar, começa a se perceber, se observar, você começa a ter um controle de emoção, de pensamento, de comportamento. O que você diz, uma pessoa que começa a identificar isso? Ela não sente um pouco mais de tranquilidade? Mais leve, com certeza. Leve. Eu acho que esse é a primeira sensação de que alguém que passa por um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, ela entende, puxa vida, você ter controle, autodomínio, ter posse das suas decisões, é um estado de leveza, né? Ter posse das suas decisões. Gostei disso, hein? Não é legal isso? Ter posse das suas decisões. Quantas vezes a gente toma decisão acreditando que é nossa? Vou fazer um curso. Você é professora também, né? Sim. Vou fazer um curso. Porque é o curso que meus pais querem. Aí você vai lá e faz o curso. 5 anos depois, agora eu posso fazer o curso que eu gosto. Cara, isso já foi histórias, hein? Isso a gente falando de histórias cursos reais. De formação. É uma coisa que a gente tem consciência, que é muito mais fácil ter consciência disso, né? E as coisas que a gente não tem consciência, como que é essa coisa de fazer pelo outro? Eu acreditar que o meu sonho é meu e não é meu, é do outro. Acreditar que a decisão que eu estou tomando não é minha, é uma decisão por causa do outro, o que o outro vai pensar. Como que é isso nesse meio filosófico de questionar? Olha, eu vou até falar o seguinte, isso seria até poético, né? Porque eu já ouvi casos, exatamente assim como você falou, de o filho chegar lá na hora de... Você também já deve ter visto, muitas ouviu, vezes. Né? De pegar o diploma e falar, pai, esse é seu, agora eu vou fazer o meu curso. Então, assim, é até poético, né? Quando acontece isso. Mas é um tempo que se perde, né? Porque você não tem... Aliás, eu gosto sempre de falar isso, né? Eu já participei de alguns treinamentos e formações e até ajudei um tempo uma casa chamada...
Eu não vou citar nome, que eu acho que não seria legal, mas enfim, de crianças que são internos, né? São infratores. FEBEM. Não é mais FEBEM, agora é casa... Mas um deles eu posso falar. Eu fiz um trabalho com a LBV durante um bom tempo, tá? E que tinha umas crianças internas, não são infratores, né? A LBV tem até uma bandeira muito bonita, tem um trabalho assistencial, é um trabalho lindo. Aliás, eu tenho até algumas lembranças da LBV, que quando há uns 30 anos atrás eu participei até de um curso de formação de teatro na LBV. Mas, enfim. E assim, por que estou contando desses jovens, né? Às vezes, você, como pai, como protetor, como mãe, você que cuida, que tem filhos, sobrinhos, que educa, é bom perceber isso, é bom ficar de olho, é bom entender, é bom conversar, essa troca, empatia, tentar conversar. Você sabe muito bem, você deve ser um mestre em casa, como é na tua formação, em casa com teus filhos, né? Ah, sou. Eu tenho certeza. E eu acho que isso é importante, né? O diálogo, conversar com o teu filho, entender, analisar, pôr ele do lado, ver se é isso mesmo que ele quer, que é o primeiro caminho, né? Os jovens são os que estão em casa, não são os que estão na sala de aula. Faz sentido? O primeiro jovem, a primeira criança é aquela que está dentro do teu lado, da tua casa, no teu braço, né? Então, acho que se a gente faz a nossa parte, a nossa micro em casa, o resto, cada um fazendo a sua parte, eu acho que é mais fácil lidar com essas questões, né? Você falou em casa, eu vou dar exemplo disso. Eu costumo falar que pais não são amigos de filhos, eles precisam Muito educar. bem. E alguns professores não são pais dos filhos, eles precisam ensinar. Quando Muito você bem. não tem identificação do próprio papel, você perde a importância do seu papel. Perdendo a importância do seu papel, você perde com isso também a autoridade que você tem. Aí você vai se tornar autoritário. Muito bem. E isso a gente faz por alguns motivos, a maioria inconsciente, e aí vem a pergunta. Quando eu falo isso, eu estou falando com a razão. Eu sempre falei para os meus filhos que eu não sou amigo deles, brigava com eles, eu sou pai, ponto. E a brincadeira, o jeito que eu vou falar, não, a brincadeira não, é sério, é minha casa, minhas regras. Você quer ter a sua vida, a sua independência, trabalhe pela sua vida, a sua independência. E quando você faz isso, você consegue identificar qual é o seu papel nessa sociedade, qual é o seu papel nesse lugar. Você sabendo o teu papel na sociedade, sabendo o teu papel nesse lugar, você vai saber o valor daquilo que você tem. Quando você não reconhece nada disso, você não sabe o valor daquilo que você tem, nem daquilo que você possui. Aí eu estou falando das posses, não vai saber o valor do respeitar e ser respeitado, e aí você passa a ser talvez eu faça isso, talvez eu faça aquilo, e começa a agir muito através das emoções. E aí a pergunta é, entre razão e emoção inconsciente, o que realmente dirige a nossa vida? A razão ou essa emoção inconsciente? Eu diria para você assim que o ideal seria o equilíbrio, né? Tentar encontrar um certo equilíbrio, né? Mas a gente ainda é muito escravo da emoção, né? Sempre. Mas por quê? Porque você não tem domínio e controle. Não que a emoção seja um problema, aliás, ela é uma necessidade, né, do ser humano. Mas a gente é muito escravo da emoção, age por emoção e busca a razão para justificar o seu comportamento emocional. Então, infelizmente, é algo que acontece com frequência. A emoção dominar, se transformar em uma ação, uma atitude impensada, aí você vai lá e busca a razão para poder justificar o que fez. Então, essa é a verdade, né? A gente ainda é muito escravo. Ou seja, buscar equilíbrio. Para buscar equilíbrio, você falou aí de cursos, né? Os cursos, nós temos aqui dentro o curso de teatro. Bom. Tem um curso de comunicação de audiovisual, que é a Escola de Comunicação Alicerce, que é voltado a jovens. Então, se você quer fazer parte de todo esse processo, entender o que é uma escola de comunicação de arte,
quer entender um pouco de teatro, não que vá sair grandes atores. Claro que pode sair também, mas o objetivo não é esse. Pode. Aqui é o começo. Exatamente. Vai dar O um grande objetivo start. é dar base. Então a gente tem a Escola de Comunicação e Arte, a gente tem o curso de teatro, a gente tem o programa Alicerce, que é de onde esse pessoal que está aqui do apoio, a maioria saiu, que é de um programa que vai dar base, inclusive se você quiser levar o Alicerce para a sua escola, quiser levar o Alicerce para o ambiente onde você está, entre em contato aqui, que a gente, inclusive, vai deixar o link, tá? Aqui, a gente vai lembrar de deixar o link da inscrição do Alicerce. Ok, vai ter o link da inscrição do Alicerce aqui. Então, você também pode fazer isso aqui. Ou seja, temos tudo para poder dar o start. Aqui tem tudo, hein? Tem. Olha E só, ainda temos o gostei. trabalho com adultos, que é o trocar ideias. Muito Aqui bem. pode trocar também. Muito bem. Pode trocar, olha, pode trocar ideias? Pode também aqui. Então, ou seja, para toda essa base socioemocional, a gente tem gatilhos aqui. E gatilhos que vão te permitir entender esse processo. Dentro de entender esse processo, o que você acha que é mais importante para iniciar esse... Você falou que foi dentro da aula de filosofia. Eu fui dentro de um curso. O que é importante para você para entender isso? Eu acho importante mesmo é que você queira, que você tenha, que você compreenda esses gatilhos. A gente está falando termos, estamos falando de gatilho emocional, de razão, inconsciente. Nem todo mundo. Aliás, eu gosto sempre de citar o seguinte: nós, eu, você, Sandra, Vivi, outros parceiros, amigos nossos dos nossos seminários de inteligência emocionais e tantos outros parceiros Quando que vai ser? Dia 16 de maio, no CPP. Acertei? 16 de maio também tem uma coisa para você fazer, tá? Dia 16 de maio você pode fazer a inscrição. Não vai estar no link aqui, você vai ter que ver outros vídeos, vai ter que assistir outras coisas para poder ver. 16 de maio tem um curso de seminário, o seminário de inteligência emocional, mas continua. E aí a gente comenta muito, né, nos seminários, treinamentos, palestras e até nos meus atendimentos, eu me sinto uma pessoa privilegiada. As pessoas, né, que eu citei agora e outras, né, nós podemos nos considerar pessoas privilegiadas. Por quê? Que existe uma população planetária, mundial, de aproximadamente 3%, que tem, ao longo da vida, acesso, oportunidade, o despertar da necessidade desse autoconhecimento. Então, meu amigo, sinta-se uma pessoa privilegiada, assim como eu me sinto. Pode não parecer, mas isso assim é grandioso. A maioria das pessoas passam a vida inteira sem ter esse despertar, essa necessidade desse autoconhecimento. Então, eu diria que o primeiro insight é quando você sente, né? Você sente um desconforto. Então, a gente usou gatilho, tantas palavras que as pessoas não conhecem. Então, assim... O desconforto. O desconforto, eu acho que essa palavra vai fazer sentido aqui. Um desconforto, uma necessidade de querer algo mais. Que algo está errado, que está incomodando. Pronto. É sobre isso. Eu acho que esse é um grande despertar para quem não entende. Fala, poxa, não estou legal comigo, não estou legal com o meu comportamento e com as minhas conquistas. Eu acho que esse é um grande momento. Esse é um grande despertar e vale a pena dar uma atenção maior para essa voz que vem gritando. É isso, Barreto? Faz sentido para você? Para mim faz muito. Então, já que para mim faz muito sentido, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu sabia, eu não gosto disso. Mas é porque eu tenho vontade de falar muito mais. A gente poderia falar bem mais. A gente falaria, com certeza. Mas, se você pudesse, não, você pode. Deixa uma reflexão para o pessoal que está ouvindo, o que eles podem fazer, de que forma que eles podem fazer, além, é claro, de todos os processos que a gente falou para vocês aqui, de todos os cursos que nós temos à disposição. É só entrar no Olhar de Bia para ver o que é. Tudo vai estar lá à disposição no Instagram também, links para Trocando Ideias, para a Alicerce, para a Escola de Comunicação e Arte, para o programa de teatro, vai estar tudo à disposição. Fora isso, o que você deixa para as pessoas? Qual reflexão? Boa.
E é sobre reflexão. Eu não vou nem deixar uma frase feita, um chavão, uma frase de filósofo famoso ou não, ou minha. Eu acho que eu vou deixar realmente uma reflexão. A gente falou aqui sobre razão, emoção e inconsciente. Razão, emoção e inconsciente. E eu vou deixar uma reflexão. Você já sentiu esse desconforto? Você já sentiu esse momento, esse despertar na sua vida de querer entender algo mais profundo sobre você, sua mente? Não é uma pergunta difícil. Se tem um incômodo, eu acho que essa é a minha reflexão. Se esse incômodo já faz parte da sua vida, você pode fazer parte desses 2 ou 3% da população e buscar esse autoconhecimento e autodesenvolvimento que é a chave da liberdade ou do alívio, que é aquilo que a gente falou, né? O que você sente quando você percebe que está no caminho? Um alívio. E é isso. Então, se você tem esse desconforto, vai, busca um curso, um treinamento. Vem aqui para o Olhar de Bia, que o Barreto já falou de tantas formações que tem aqui. Procure, investigue, não fique só no desconforto, que isso tem um grande chamado e é o seu caminho, é a sua hora. Essa é uma reflexão que eu deixo. Legal, Marisa. Obrigado por você, Cara, mais uma vez, ficar à disposição aí, abrir um tempo na sua agenda pra gente aqui. Obrigado a essa equipe top. Obrigado a você que teve a paciência de ouvir, de escutar. Faz o seguinte, compartilha isso para as pessoas que você julga ser importante na sua vida. Obrigado, Vegus, Modali e Chameleon, por ser parceiros. Se você quiser ter a sua logo aqui, se quiser ter o seu processo aqui, de novo, entre em contato com o pessoal e vamos descobrir como isso funciona. Obrigado, beijo, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.